Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Já chegamos em fevereiro e o programa de hoje traz um balanço do que aconteceu no 19º Congresso de Adolescentes, que terminou no último domingo, após 4 dias maravilhosos em que centenas de adolescentes puderam estar na presença de Deus em um evento voltado exclusivamente para eles. Além disso, você também acompanha no quadro Missões as notícias do trabalho missionário na África do Sul, onde se encontra o evangelista Emanuel França e família. Tem a estreia do especial do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, onde vamos trazer resumos do que será estudado durante o evento. E, claro, você fica por dentro dos eventos promovidos pela IEDPE em todo o estado. Então essa é a hora de você chamar todo mundo aí na sua casa para assistir o programa, porque o ADNews TV já está no ar. E a gente começa falando das festividades que aconteceram nas congregações, setores, áreas e filiais da IEDPE. Em Pombos, município localizado entre Gravatá e Vitória de Santo Antão, bem na transição entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano, a filial realizou o batismo de 40 novos irmãos. O evento aconteceu no Templo Matriz da cidade, que ainda está em construção, mas já na fase de acabamento. Uma grande cruzada Boas Novas deu início ao 19º Congresso de Jovens da filial em Cortês. A programação do evento seguiu no segundo dia na quadra poliesportiva do município, onde um grande coral de jovens louvou ao Senhor. O congresso teve participação também de caravanas de cidades próximas e na tarde do último dia aconteceu uma caminhada evangelística pelas principais ruas do centro do município, com a distribuição de exemplares do jornal ADNews. Em Sairé, no Agreste Pernambucano, também aconteceu o Congresso de Jovens com o tema Que Ocupação é a Tua? A 11ª edição da festividade aconteceu em um clube da cidade. Um desfile também foi organizado pela coordenação do evento. Os irmãos passaram pelas ruas de Sairé, acompanhados da banda marcial da filial em Pão de Açúcar. Caravanas de jovens das cidades de Gravatá, Xangrande, Camocim de São Félix, Bonito e São Joaquim do Monte participaram do congresso. Outra cidade onde a igreja promoveu o Congresso de Jovens foi Petrolândia. Foram 3 dias de festa e estudos da palavra, baseados no tema que abordou o grande amor de Deus. O evento contou com a presença de grupos de outras filiais e com uma avivada manhã missionária. E neste domingo, a congregação da Imbiribeira, localizada na rua Missionário Joel Carlson, na área 9, aqui no Recife, realiza um culto de missões com a programação voltada para a igreja perseguida. Eles mandaram um vídeo convidando você e sua família para participar. Confira. E se você fosse preso por causa da sua fé? Fosse torturado e até morto por ela? E se fosse procurado e perseguido por causa do amor a Cristo? E se você não pudesse ter uma Bíblia? Esta é a realidade de mais de 215 milhões de cristãos, onde viver em secreto é a única opção para sobreviver. De fevereiro de 2019, na Assembleia de Deus da Congregação da Imbiribeira, você não pode perder. A Igreja Perseguida. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Agora vamos falar de outro evento que acontece há 19 anos no Templo Central da IEDPE. É o Congresso de Adolescentes. Durante os 2 últimos meses, a nossa equipe mostrou aqui no ADNews TV os preparativos para esta grande festa, que tem a intenção de acolher adolescentes vindos de todo o estado. Foram 3 meses de ensaios com o grande coral e os músicos da orquestra, além da realização de um vestibular bíblico que vale prêmios que fazem os olhos dos adolescentes brilharem. Além, é claro, de mais conhecimento na palavra. Agora que passou, além da saudade, ficou o saldo que, com certeza, é de muitas bênçãos recebidas.
Durante os dias 24 e 27 de janeiro, os adolescentes da Assembleia de Deus em Pernambuco tiveram um momento para renovarem suas forças e seguir o caminho de Filho de Deus. A programação do evento envolveu, além dos tradicionais cultos oficiais, os estudos durante a tarde. Tudo regado por muita adoração, louvor e poder pentecostal. Foram meses de preparação para estes 4 dias de festa. Os ensaios com grande coral e orquestra começaram ainda em novembro do ano passado. Além disso, o vestibular bíblico, que foi realizado pelo 15º ano seguido, teve a divulgação das 5 primeiras colocações e a entrega de premiação durante a Manhã Missionária. Evelyn foi uma das classificadas. Ela ficou em 4º lugar na prova destinada à faixa etária de 15 a 17 anos. Fico feliz por ter a oportunidade de receber a premiação. Eu fui a única da minha congregação, então me sinto honrada e grata a Deus pela oportunidade. A Yésia foi outra adolescente que também ganhou o prêmio pelo seu desempenho na prova. Aos 17 anos, foi a primeira vez que realizou o vestibular bíblico, também na faixa etária de 15 a 17 anos. O resultado foi a 5ª colocação geral nessa modalidade, que lhe rendeu, além de mais conhecimento bíblico, um tablet, uma mochila e um livro cristão. A gratidão estava estampada na emoção dos olhos marejados da jovem. Eu me preparei para a prova e estudei bastante. No começo eu não tinha me dedicado muito, mas depois começou os dirigentes da União incentivando. Aí a gente conseguiu, graças a Deus. O saldo desses dias foram 75 batismos com o Espírito Santo, 41 conversões e muitas vidas impactadas pela palavra de Deus. Além, é claro, da saudade dos dias de renovo. Com certeza, em casa, aquele que estava assistindo pelo Canal 14, com certeza de hoje por diante tem testemunho para contar. Estamos saindo daqui com as baterias reabastecidas para ajudar mais o nosso pastor. A minha gratidão a Deus, contentamento por um momento desse, porque é uma bênção para a igreja no momento que nós estamos vivendo, é uma sociedade conturbada e que muitas vezes a gente vê tantos jovens envolvidos nas drogas, na prostituição, mas nós podemos dizer que um grande número da igreja, nós temos hoje só aqui no Recife, mais de 40 mil adolescentes, a maior parte deles inscritos no departamento e que são assistidos pelos obreiros, por cada dirigente na congregação. Nós produzimos um manual de estudos para eles, temos a parte musical também e isso tem sido de grande bênção. E o Congresso de Adolescente vem assim como um momento de renovação, não é isso? Um momento de desenvolver e fortalecer a comunhão dos adolescentes com o Senhor. O pastor tem que se sentir muito feliz com esse trabalho, agradecer a Deus pelos pregadores, todos foram pregadores da nossa igreja, ministrações à tarde e à noite que foram de grandes bênçãos e os resultados que nós vemos. 72 batismos com o Espírito Santo, mais de 40 conversões, mas há um resultado que a gente não vê agora. Veremos depois. Amém? O congresso foi, sem dúvidas, uma bênção e marcou a vida de muitos adolescentes. E ano que vem, se Deus quiser, tem mais. E falando em bênção, hoje é dia de falar de uma obra que tem abençoado muitas pessoas ao redor do mundo, a obra missionária. A gente já sabe que a EDPE mantém missionários em vários países. E no programa de hoje, vamos conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo evangelista Emanuel França, da missão na África do Sul. O missionário nos enviou um vídeo que a gente mostra agora para você. A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o missionário Emanuel França, diretamente de África do Sul, Joanesburgo. Queremos mandar a nossa saudação inicial, a todos vocês, nossos irmãos aí em Recife, Pernambuco, Brasil, como também em especial ao nosso pai, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves.
estamos aqui imbuídos na obra missionária neste país, e mais um ano tem se passado e um novo ano tem se iniciado. E sempre dizemos que aqui, não é, o ano praticamente começa no mês de fevereiro, tendo em vista que neste período inicial muitos viajam e estão aproveitando ainda as férias com os familiares, né, nos seus países de origem. E queremos deixar 3 pedidos de orações aqui para os irmãos aí em Pernambuco. Primeiro, por uma família que ainda ano passado na escola bíblica recebemos a ligação aí no Brasil, e um obreiro nosso aqui, sul-africano, que infelizmente recebeu a notícia que seus pais, o seu pai e a sua mãe, sofreram um acidente e ambos vieram a falecer. Peço que orem por este irmão, pela sua família, para que Deus continue ajudando-os e consolando, porque não tem sido fácil, ele tem sentido muito essa tragédia em sua família. O segundo pedido de oração é por uma irmã, uma jovem, e ela está acometida por uma enfermidade que, segundo a concepção humana, não tem cura, mas nós cremos em Deus que Ele é mesmo. Ele é o médico dos médicos e Ele é poderoso para fazer isto. Eu creio. Então, os irmãos, orem, porque assim que Deus fizer a obra, estaremos compartilhando com os irmãos os maiores detalhes. E o terceiro pedido de oração que quero compartilhar convosco é pela obra em si, pela igreja que é em África do Sul, pela obra evangelística, para que este ano Deus possa continuar abençoando-nos, assim como Ele foi conosco no ano de 2018, Ele possa ser neste ano de 2019. Em março agora teremos a festividade das crianças, logo em seguida teremos a festa dos adolescentes, dos jovens, das irmãs. É um ano repleto de atividades, é um ano repleto de evangelismo. Dia 4 agora de fevereiro estaremos com a nossa primeira semana de jejum e oração. A semana toda orando e jejuando. E às 6 da noite a igreja se reúne para agradecer a Deus e entregar o sacrifício, e cremos que será um ano de bênção e de vitória. Esteja junto conosco. Você está aí, mas missão se faz com os pés daqueles que vão, mas também com o joelho daqueles que oram. Amém? E contamos sempre com vossas orações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesta edição, a gente estreia uma série especial sobre o Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Nela, você vai sentir um gostinho das lições que serão aprendidas nos dias do evento, no comecinho de março. Para ficar por dentro de todas as lições, você deve acompanhar o nosso programa durante todo esse mês, porque em cada edição vamos apresentar um resumo de 2 lições para você. Nosso colaborador nessa série foi o evangelista Valber Gustavo, que hoje começa falando das lições 1 e 2. Acompanhe. Olá, paz do Senhor, você querido telespectador do AD News TV. Estamos aqui para fazer a participação nesse quadro que é o especial Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Isto porque estamos aí às vésperas de mais uma edição de um Simpósio de Doutrinas Bíblicas que ocorre no período que no mundo eles comemoram, não é isso, essa festa da carne. Mas nós estaremos no período de 2 a 6 de março, estudando mais uma vez a Palavra de Deus. E neste ano, o tema está especialíssimo, que é Jesus, o Alfa e o Ômega. Como em todos os anos, a lição elaborada pelo nosso pastor está dividida em 7 lições, na realidade. E hoje nós vamos tratar aqui rapidamente, somente para os telespectadores terem uma ideia, das 2 primeiras. A primeira lição tem como título Jesus, o princípio de tudo. E o versículo-chave para essa lição está em João capítulo 1, e o versículo número 1 que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Perceba que esse versículo se refere à pessoa bendita do Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus. E ele começa dizendo que no princípio era o Verbo. Esse princípio aqui, nós poderíamos dizer que é um princípio anterior até mesmo ao de Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Porém, nesse de Gênesis 1:1, fala de Deus criando. Esse princípio é o princípio de Deus criando. Mas esse aqui é um princípio diferente de Gênesis 1:1. João 1:1 se refere a um princípio em que Deus não está criando, mas em que Deus está sendo. E Ele é antes de criar. Então, o Verbo de Deus, que é Cristo, que também estava com Deus, também é Deus.
E ele estava no princípio de todas as coisas, quando nada na realidade existia. Portanto, ele é o princípio de tudo, ele é o alfa. E essa lição primeira está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre Jesus, o alfa, e aí nós temos letras A, B e C, que fala sobre que o alfa, se referir a Jesus como alfa, indica que nele habita toda a plenitude da divindade. Essa expressão alfa também revela a sua própria divindade, e essa expressão alfa revela os seus atributos. No segundo ponto, fala sobre Jesus, o começo de tudo. E no terceiro, por que Jesus se revelou como alfa. Isso foi lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando ele se revela ao apóstolo João. E a segunda lição, querido telespectador, fala sobre Jesus revelado no Antigo Testamento. Perceba que está sendo obedecida uma linha temporal. Jesus como princípio de tudo, ou seja, na eternidade, e a partir do momento que ele começa a criar todas as coisas, e depois a revelação de Jesus no Antigo Testamento, nas páginas veterotestamentárias. E aí o versículo-chave está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Mais uma vez, a lição número 2 está dividida em 3 tópicos. O primeiro, Jesus nos livros do Antigo Testamento. E aí o telespectador vai perceber que toda a Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento, é cristocêntrico. Isto porque nós podemos detectar, constatar a presença de Jesus, indicativos da pessoa de Jesus, em absolutamente todos os livros do Antigo Testamento. Temos aqui Jesus no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus nos livros históricos, Jesus nos livros poéticos e Jesus nos livros proféticos. Ainda nessa lição, o tópico número 2 fala sobre os tipos de Cristo no Antigo Testamento, ou seja, pessoas, objetos e até mesmo animais, cuja existência, cujo funcionamento apontavam, de maneira simbólica ou tipológica para o Senhor Jesus. E aí nós temos os tipos não humanos de Jesus, e somente como exemplo temos a Arca de Noé, o Cordeiro Pascual e a Rocha de Horebe. E os tipos humanos de Jesus, nós temos aí Melquisedeque, o sumo sacerdote, temos Isaac e temos Moisés. E o terceiro e último tópico fala sobre as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. E aí o autor da lição fala sobre as profecias em relação ao nascimento de Cristo, ao momento tão esperado pelos judeus e, por que não dizer, por todas as nações, que ocorreu na plenitude dos tempos, as profecias relacionadas ao seu ministério, ao ministério de Cristo, a sua obra aqui na terra, e, por fim, as profecias referentes à sua morte e à sua ressurreição. Assim que esse simpósio tratará sobre a pessoa, sobre a vida e sobre a obra do Senhor Jesus. A Bíblia cristocêntrica, a nossa existência deve ser cristocêntrica e a igreja, é claro, é o corpo do cabeça, que é Cristo. A igreja também precisa ser cristocêntrica. Deus abençoe, um abraço a todos. E depois desse breve estudo, o ADNews TV de hoje vai caminhando para o seu fim. Mas antes eu tenho que dizer para você que nos acompanha que você pode interagir conosco nas redes sociais, enviando sugestões de pauta para o Jornal ADNews e também para o programa. Procure no Facebook ou no Instagram por ADNews Oficial e você vai nos encontrar. E se você quiser que a gente veja o evento que você está divulgando, não esqueça de marcar as hashtags Jornal ADNews e ADNews Oficial, que ele pode aparecer aqui no programa. O nosso contato para mensagens é o 99468-8983. E se você preferir, o e-mail é o cartas@adnews.jor.br. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo sábado com novidades e mais um resumo do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Até lá!